Olá, meu nome é Nayara Evaristo Félix, sou estudante de Pedagogia da Universidade Estadual da Paraíba, bolsista de Iniciação Científica da Cota 2021-2022, com o projeto intitulado As implicações do ensino remoto no cotidiano, na saúde, na aprendizagem de adolescentes e jovens de escolas públicas da microrregião de Princesa Isabel, na Paraíba, coordenado pelo professor doutor Marcelo Saturnino da Silva, do Departamento de Educação do Campus 3. A problematização em decorrência da pandemia, diversas medidas tiveram que ser tomadas, como o uso do álcool em gel, o isolamento social, o uso da máscara, e na educação não foi diferente. As escolas com fechamento tiveram que tomar medidas para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. E esse processo deu continuidade com o ensino remoto, que trouxe diversas implicações para os professores, para os familiares, para os gestores das instituições e para os alunos, que são o objeto da nossa pesquisa. Nossa pesquisa foi guiada por duas questões. A primeira é como os adolescentes e jovens de escolas públicas vivenciaram o ensino remoto. E a segunda, quais as implicações dessa modalidade de ensino para o cotidiano, a saúde e a aprendizagem desses sujeitos. Nossa metodologia foi uma pesquisa de natureza quanto e qualitativa, com abordagem fenomenológica, e a coleta de dados aconteceu a partir de dois instrumentos: os questionários online pelo Google Forms e as rodas de conversa que aconteceram nas escolas. A nossa pesquisa aconteceu na microrregião de Princesa Isabel, no estado da Paraíba, e foram selecionados 4 municípios: Juru, Tavares, Princesa Isabel e São José de Princesa. Da pesquisa participaram 255 estudantes do 8º ano do fundamental ao 3º ano do ensino médio. E vale ressaltar que a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual da Paraíba. Agora eu vou apresentar o perfil dos participantes. Em sua maioria, eles eram do gênero feminino, de cor parda, e se localizavam na zona urbana dos municípios. Nas residências dele, contavam com mais de 3 pessoas e tinham renda familiar de até um salário mínimo, a maioria deles. Essa renda familiar era proveniente do Bolsa Família, da agricultura, emprego público, aposentadoria e do comércio. Agora vamos falar dos dados da pesquisa, iniciando pelas implicações do ensino remoto no cotidiano desses jovens. Eles apontam as principais mudanças que aconteceram com eles nesse período remoto. A primeira é a menor interação com os amigos e colegas, que é algo muito importante para os jovens nessa faixa etária. A segunda é o maior tempo de uso das redes sociais. O terceiro, a possibilidade de ficar mais tempo com a família, que pode ser algo positivo ou negativo. Positivo, quando se tem uma família estruturada, um local adequado para estudar, e negativa, quando se tem uma família desestruturada, na casa reside muitas pessoas e muitas vezes não tem um local adequado para se estudar. Na quarta foi a alteração do sono, que muitos jovens relataram para nós que trocavam o dia pela noite, que acordavam muito tarde, que dormiam nas aulas, em decorrência do cansaço, de muitas vezes passar noites acordado. O quinto é a organização do tempo, que antes o jovem tinha o horário de ir para a escola, o horário de tomar banho, o horário de comer. E com a pandemia, esses horários ficaram de certa forma, a serem reorganizados. O gráfico mostra o uso das redes sociais e podemos ver que, em grande maioria, os jovens fazem uso das redes sociais por mais de 5 horas, o que, se pegarmos que um dia tem 8 horas, eles passam mais da metade do dia conectados. As segundas implicações durante o ensino remoto foram a saúde. A intensificação de algumas coisas, como os sentimentos de tristeza, sentimento de solidão, episódios de ansiedade, medo de perder parentes e amigos, medo de morrer. Os usos das redes sociais, mais uma vez, aparecendo como algo que se intensificou. Ao iniciar o período remoto, eles tiveram que se adaptar. Então, nós perguntamos 3 palavras que representam os seus sentimentos ao saber que as escolas iriam iniciar o período remoto. E podemos ver que eles apontam a preocupação, a tristeza, a ansiedade, a insegurança como as principais palavras. Quando questionados se as escolas ofereceram apoio psicológico durante o ensino remoto, os jovens, em sua maioria, de 51,4%, afirmam que não, mas que achavam que era necessário.
24,7% afirmam que sim e que também foi necessário. Aqui na roda de conversa na escola Nossa Senhora do Bom Conselho, podemos ver que os jovens dizem que tiveram apoio de um estudante de psicologia, na qual ajudavam eles e que essa ajuda foi importantíssima para eles enfrentarem esse período. As implicações para a aprendizagem durante o ensino remoto, os estudantes trazem o que eles sentiram falta durante esse ensino remoto, que seriam do processo de ensino-aprendizagem, daquela presença do professor e do aluno, aquele contato mais direto, da interação com os colegas, que é aquela interação que o jovem precisa para a construção como pessoa, e da interação com os professores, aquele contato mais próximo com eles, porque muitas vezes não era possível por conta da demanda. Com relação à sua adaptação ao ensino remoto, quais foram as principais dificuldades? Foi o questionamento que nós trouxemos. E eles disseram que as principais dificuldades foram a dificuldade de acompanhar os conteúdos por conta da nova modalidade de ensino, o barulho, o ambiente inadequado, a iluminação, a privacidade, a falta de equipamentos adequados, como celular, computador. Muitos jovens relataram que o computador quebrou, o celular quebrou, e foi todo um processo para conseguir um novo. E o desânimo e o cansaço. Muitas vezes eles, por não conseguirem dar conta das demandas do ensino remoto, ficavam desanimados, cansados. A falta de apoio familiar também foi algo que eles ressaltaram. E o acesso à internet, que foi uma reclamação constante, por conta de que as internets caíam e eles tinham essa dificuldade para acompanhar as aulas. A participação nas aulas, 38% afirma que tinha participação ativa durante as aulas. 26% afirmam que faltaram muitas vezes às aulas. 14% afirmam que utilizavam o momento da aula para ajudar os pais, para trabalhar e fazer entre outras coisas. 12% dormiam nas aulas. E 10% utilizavam o momento da aula para navegar nas redes sociais. Os estudantes, quando questionados sobre avaliação, sobre metodologia, sobre o contato professor e aluno, avaliavam de forma positiva. Porém, quando se falava no nível de aprendizagem deles durante o ensino remoto, podemos ver que as respostas concentram desse lado do gráfico, onde eles avaliam a aprendizagem de forma péssima, ruim ou regular. E apenas 7,1% apontam que a aprendizagem foi ótima. Então a gente vê um desnível nessa aprendizagem. Considerações finais. Os informantes reconhecem a necessidade do ensino remoto durante o período pandêmico e relatam que essa modalidade de ensino, aliada ao período de isolamento, acarretou prejuízos na aprendizagem e na saúde física e mental. Na saúde física, muitos estudantes, por ficarem expostos a telas, tiveram problema de visão, problemas na coluna e mental, porque muitos estudantes desenvolveram ansiedade, medo, angústia e diversos outros sentimentos. Eles chamam a atenção para a necessidade urgente de programas e projetos que possam amenizar os prejuízos na aprendizagem e na saúde. Para finalizar, agradecemos ao CNPq pela bolsa que possibilitou a execução da pesquisa, às secretarias de educação dos municípios paraibanos Juru, Princesa Isabel, São José de Princesa e Tavares, bem como a gerência da 11ª Região de Ensino do Estado da Paraíba e aos diretores das escolas participantes. Aos estudantes que gentilmente se dispuseram a responder os questionários e a participar das rodas de conversa, e também aos estudantes da Universidade Estadual da Paraíba que participaram da pesquisa na condição de voluntários.